Imagina que você está sozinho em uma carretera deserta à noite e ouve um zumbido distante de uma serra elétrica ecoando no vento, ressonando, um som que não para, que se aproxima, como se algo faminto te caçasse nas sombras. E se eu te dissesse que massacres te perseguiera desde o massacre da serra elétrica não são só ficção, mas relatos reais, esquecidos em fazendas isoladas, onde famílias distorcidas ainda podem estar à espreita, esperando pela próxima vítima? Eu sou o Corvena e você está no Ninho do Corvo, e hoje revelo 3 histórias perturbadoras inspiradas nesse terror clássico. Se você ousar ficar até o fim, vai questionar sua própria sanidade. Inscreva-se no canal agora para não perder essas revelações sombrias, onde famílias retorcidas aún poderiam estar a la pesadelo esperando a sua próxima vítima. Vamos começar. Soy Corvena y estás en el Nido del Cuervo. Hoy revelo 3 histórias perturbadoras inspiradas en este terror clásico no interior do Texas. Si te atreves a quedarte hasta el final, cuestionarás tu própria cordura. Um lugar onde o sol queima a terra como se quisesse puni-la por segredos enterrados. Meu nome não importa mais, porque suscríbete al canal ahora para no perderte estas revelaciones sombrías. Tudo começou y activa la campanita quando herdei a porque el próximo pesadilla podría ser el homem que mal conheci, mas cujas histórias sussurradas pela família que regressaria a essa granja abandonada no interior de Texas. Ele era um fazendeiro solitário, huele a polvo vivendo isolado após a morte da esposa, lugar donde el sol quema la tierra como si quisiera castigarla. A casa do advogado chegou em uma noite chuvosa, já não importa ela, porque después de lo que vi, soy solo una sombra de lo que fui, ou o eco distante de um chamado que eu não entendia. Dirigi por estradas vazias, todo o rádio chiando estática, propriedade como se o mundo moderno se dissolvesse quanto mais eu me aproximava. A fazenda surgiu no horizonte, uma silhueta deformada, com celeiros tortos. Era uma casa principal que parecia inclinar-se para o chão. Parecia sugada pela terra. Ao entrar, o cheiro me acertou primeiro. Um fedor de mofo e algo podre, como carne deixada ao ar livre. As paredes estavam cobertas de marcas de arranhão mórbida, profundas e irregulares, como se unhas desesperadas tivessem tentado escapar. Encontrei o quarto do avô intacto, com uma serra elétrica enferrujada sobre a mesa de cabeceira, com a rádio crepitando, sua lâmina manchada de um marrom como se o mundo moderno não era dissolvera à medida que me acercava, e um calafrio subiu pela minha espinha. Senti que uma ferramenta ainda vibrava com memórias antigas, e naquela noite deitei na cama rangente, ouvindo o vento absorvido através das frestas. Al entrar, mas logo percebi que não era só o vento, havia algo podrido, como carne deixada al aire vindo do porão. Desci as escadas de madeira podre, cada degrau gemendo, um lamento, e o ar ficou mais frio, mais denso, carregado de um silêncio que pressionava os ouvidos. As paredes estavam cobertas de marcas de aranhaços velhas empilhadas, cobertas e irregulares, e entre elas, desesperadas, as páginas estavam cheias de anotações febris. A serra canta para minha noite, prometendo paz se eu a alimentar. Meu avô descrevia visões de uma família que não era a dele. Figuras sombrias que vagavam pela propriedade, arrastando correntes e ferramentas, devorando o que caía em suas mãos. Ele jurava que eles eram reais, atraídos por um antigo ritual que sua esposa havia iniciado acidentalmente ao desenterrar ossos no campo. Li até o amanhecer. Me acostei em uma cama tirriante, sentindo olhos invisíveis, me observando das sombras. Mas o pior veio quando ouvi que não era só o viento. Baixo no início, sussurros, motor distante, crescendo até ecoar pelas paredes. A serra sobre escadeiras de madeira podrida. Ela não estava mais cada peldaño meu estômago revirou. Eu não a havia. O aire se volviu mais frio. Corri de volta ao quarto, mas a porta do porão se fechou atrás de mim com um estrondo pressionava e o zumbido se aproximava, misturado a risadas guturais que pareciam vir de gargantas cheias de terra. Eu me tranquei num diário amarelo, respirando ofegante, o suor escorrendo frio pela nuca. As páginas estavam llenas de notas agora eram vozes claras. Alimente-nos,
prometendo Tentei paz ligar para sin ajuda, alimento. mas o sinal do celular Minha havia avó desaparecido. visiones de A uma fazenda família era um que vazio não no era a mapa. suya. A noite se Figuras arrastou sombrias e eu que me vagavam convenci por de la que era propriedade. paranoia. O isolamento Arrastrando brincando com cadenas minha e mente. herramientas. Mas então, Devorando batidas lo na que porta, caía em suas lentas, manos. deliberadas, Jurava que eram reales. algo pesado, Atraídos por um antigo ritual Abri uma que sua esposa fresta havia e vi apenas iniciado escuridão. acidentalmente Mas o al cheiro, desenterrar meu huesos Deus, en el campo. o cheiro de carne crua invadiu o ar, fazendo meu estômago se contorcer. Fechei a porta, mas o zumbido recomeçou, mais perto, Leí hasta el vibrando amanecer, através das com el tábuas coração do chão. acelerado, Eu soube sintiendo então ojos que não estava invisíveis, sozinho. observando-me A herança não era desde só a las terra, sombras. mas algo Pero vivo, lo peor faminto, vino que quando esperava escuché por mim. el zumbido. O zumbido da serra Bajo al elétrica principio, parecia como um pulsar motor no meu peito, lejano, como crescendo se a ferramenta hasta tivesse ressonar vida por las própria. paredes. Coração La mecânico sierra batendo sobre em la mesa sincronia com meu já medo. não estava Tranquei allí. a porta do Mi quarto com estômago uma dio cadeira, vuelco. mas o No la rangido había das movido. tábuas do assoalho me dizia que algo se movia do outro lado. Passos pesados, arrastados, como se carregassem um peso morto. O cheiro de carne podre ficou mais forte. Eu me encolhi contra Corri a parede, de vuelta al cuarto, segurando o pero la diário do puerta meu del avô, sótano se cerró acreditando detrás que de ele mí con pudesse un me estruendo. proteger. E As el vozes zumbido se voltaram, acercaba, não mais mezclado sussurros, con risas mas guturales comandos que pareciam Você venir de é o gargantas herdeiro. llenas A de serra tierra. precisa de você. Me encerrei Minha en el mente cuarto, girava, tentando respirando racionalizar. agitadamente. Era o El sudor isolamento, corriendo o frío por mi cansaço, nuca. talvez um Los vazamento susurros de ahora gás me eran fazendo voces delirar. claras. Mas então, Aliméntanos, um estrondo heredero. sacudiu a casa. Intenté Era pedir algo ayuda, pero colossal la señal caindo del no celular andar de había baixo. desaparecido. O silêncio que La veio granja depois era pior. era vacío en Era el o tipo mapa. de silêncio que precede um grito. Desci as escadas não por coragem, mas porque ficar noche se parado arrastrou parecia uma y me sentença convencí de de morte. que era paranoia. A sala El principal estava aislamiento escura, jugando con mi exceto mente. por um brilho Pero fraco entonces, vindo da golpes cozinha. en la puerta, O zumbido havia lentos, parado, deliberados, mas o ar algo estava pesado carregado, acercándose. O próprio espaço Abrí una estivesse rendija prendendo y a vi respiração. solo oscuridad. Na Pero mesa el da olor, cozinha, encontrei Dios a serra mío, elétrica. el olor a agora carne limpa, cruda invadiu el reluzindo aire, sob a luz da haciendo que lua mi que estómago entrava se pela janela retorciera. quebrada. Cerrei Ao a lado, porta, pero havia el uma zumbido pilha de começou de ossos, nuevo, pequenos, mais cerca, frágeis, vibrando de um animal, através das mas tablas del dispostos suelo, em um padrão circular, quase ritualístico. Meu estômago se revirou quando percebi que os ossos não eram Supe de animal, entonces dedos que no humanos, estaba solo. alguns ainda La com herencia restos de no era carne, solo la tierra, estavam alinhados sino algo como vivo, uma oferenda. hambriento, que me Corri para esperava. a porta da frente, El zumbido mas ela de la não abria. motosierra, A maçaneta parecia girando latir em em mi falso, pecho, a casa como se queria a me herramienta manter dentro. tuviera vida própria. Voltei ao diário, coração mecânico, buscando respostas. latiendo em sincronia. As últimas com páginas mi miedo. estavam manchadas. Cerré As las palavras palavras quase ilegíveis, pero el crujido de Eles las vêm à tablas noite. del suelo A me família decía que que não algo morre. se movía al otro A lado. serra Passos é o pacto. pesados, arrastrados, Alimente-a, como ou se ela cargaran tomará um você. peso muerto. Via desenhos, El olor, a rostos carne podrida, deformados, se com olhos intensificou. fundos e bocas escancaradas, Me segurando acurruqué contra la ferramentas pared, ensanguentadas. sosteniendo el diario Uma de mi frase abuelo, sublinhada me fez creyendo que congelar. podría protegerme. O sangue do Las herdeiro voces sela um volvieron, ciclo. ya no Meu avô susurros, acreditava sino que a órdenes fazenda era roncas. amaldiçoada. Eres Que el sua heredero. esposa havia La invocado sierra algo te necesita. ao desenterrar aqueles Mi mente ossos anos girava, atrás. intentando Ela morreu racionalizar. cortada ao meio, Era el segundo aislamiento, ele, mas el não por cansancio. acidente. Talvez A uma serra fuga de a gás escolheu. haciéndome delirar. E agora, pero entonces, eu era o próximo. um estruendo sacudiu a casa. O chão tremeu Algo novamente. colossal E ouvi caindo no risadas, piso de abaixo. não mais humanas, El mas silêncio que guturais, vino depois que era vinham pior. de gargantas Era cheias o tipo de de lama. silêncio que A precede serra um ligou grito. sozinha, o motor rugindo. E Bajei eu las juro escaleras, que vi sombras não se por movendo valentia, na janela, sino porque altas, quedar-me quieto desajeitadas, parecia uma segurando coisas sentença que de brilhavam morte. na escuridão. A sala Eu não principal podia mais estava negar. oscura. Algo Salvo estava por na um casa brilho comigo, débil que venia algo que de la conhecia cocina. meu nome, El meu zumbido sangue. havia Corri cessado, para o porão, pero o el único aire lugar estava onde eu cargado, poderia me esconder. como se el propio Mas ao espacio descer, estuviera vi marcas conteniendo la frescas nas respiración. paredes, En la mesa novos, de la cocina garras encontré tinham la rasgado a madeira motosierra, enquanto eu dormia. ahora limpia, No canto, reluciendo havia bajo uma la porta luz que de eu la não luna tinha notado que antes. entrava por uma Entrei ventana aberta, rota, exalando um fedor que fez meus olhos arderem. Empurrei-a e o que vi me fez soltar o diário. A su lado Havia havia um um altar altar improvisado, com pequenos, velas derretidas, frágiles, ossos desempilhados empilhados e uma dispostos foto em minha um tirada padrão anos circular, atrás, casi manchada de ritualístico. vermelho. Mi As estómago vozes se agora revolvió gritavam, quando me di cuenta "Você de é que los nosso, huesos
A serra, ainda na cozinha, rugiu mais alto como se respondesse. Alguns aún com o rugido da serra elétrica estavam alinhados como um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Eu estava paralisado. La manija giraba en falso. La casa queria retener-me dentro. Minha Volvi al diário buscando respostas. O fedor de carne podre era insuportável, misturado com um cheiro acre de cera queimada das velas derretidas. As vozes agora não estavam manchadas, elas cantavam. As palavras casi uma melodia dissonante que parecia vir de todos os lados. A fazenda inteira estiva viva, respirando. Alimenta-la, ou ella te tomará o herdeiro. Havia elas repetiam, rostros cada palavra parecia apertar um laço invisível em volta do meu sosteniendo herramientas. Corri para a porta do altar. Uma frase se subrayada me hizo congelar-me, trancando a sangre del heredero. O diário do meu avô estava no chão. Mi abuelo creía que la granja estaba maldita, que su esposa había invocado algo al desenterrar esos huesos años atrás. Uma citação rabiscada em letras tortas. Porque a carne é fraca. Ella murió partida por la mitad, según él, pero no por accidente. De Mateus la sierra la eligió, que fez meu sangue gelar. Tentei quebrar a porta com os ombros, temblou nuevamente e escuché como risas, se a madeira tivesse se tornado pedra, sino guturales, o zumbido provenientes de gargantas llenas de lodo. E o silêncio que veio era pior, vazio que engolía todos os outros que vi sombras moviendo-se en la ventana. Ouvi passos, altas, não mais arrastados, sosteniendo coisas que brilhavam subindo as escadas do porão. Já não podia negar-lo. Eram humanos. Algo estava em la casa comigo, algo que sabia com pernas tortas corresse em minha direção. Peguei uma barra de ferro enferrujada do chão e me preparei. O único lugar onde coração batendo tão alto que abafava meus próprios marcas frescas en las paredes. A porta se abriu lentamente e garras que haviam rasgado a madeira mientras dormia. Coberta de trapos ensanguentados, havia uma porta que não havia notado antes. Seu rosto estava exhalando um hedor que hizo arder mis ojos, mas os olhos brilhavam, e lo que vi me hizo soltar com algo antigo. Era um altar improvisado. Você veio com velas disse uma voz que não era de homem nem mulher, mas um coro de muitas, tomada anos saindo atrás, de uma única garganta de rojo. Corri para o lado, jogando a barra de ferro que atingiu a figura no peito. As voces agora gritavam, mas eres não nuestro! E a serra rugiu novamente, cortando o ar onde eu estava respondiendo antes. O rugido de la motosierra ressonava por la casa, sonido que parecia desgarrar, transformar ao meu redor. Corredores que não existiam frente ao altar que levavam a lugar nenhum. Cheguei à sala principal, mas a serra elétrica estava lá sobre a mesa, como se nunca tivesse insuportável. A figura não estava mais atrás de mim, mas eu sentia sua presença, um peso nos ombros. Então, vi meu reflexo na janela, mas não era só meu. Havia outros rostos pálidos e deformados, sobrepostos ao meu, sorrindo uma melodia dissonante que parecia venir de todos os lados, a verdade, como se a granja inteira estivesse viva, respirando. Eles estavam na terra, na casa, na serra, repetia, e cada palavra parecia apretar um laço em algo macio ao redor de meu cuello. Era um corpo. Corria hacia a porta com os olhos abertos, a garganta cortada, encerrando-me dentro. El diário de meu abuelo estava no suelo. A figura encurvada apareceu atrás de mim, mas agora eu a reconhecia. Era meu avô, ou o que restava dele, fundido com algo que não era humano. Você nunca saiu. Uma cita garabateada com letras cantou pela última vez. Porque a carne no porão, preso em corrente, está hambriento. Com a serra ao meu lado. Mas agora eu segurava o 641 e minha caligrafia que estava nas últimas páginas, descrevendo minha própria morte. Você acha que isso é só uma história? Como se a madeira sentiu olhos te observando em uma casa vazia. Comente de qual cidade e país você está assistindo e me diga, você acredita que que devorava carregar maldições? Eu não deveria estar aqui contando isso, mas o peso no meu peito não me deixa dormir desde aquela noite. Meu nome é Jorge, mas o que aconteceu naquela fazenda no interior de Oklahoma apagou como se algo com patas torcidas corriera contratado para documentar propriedades rurais abandonadas para um site de leilões.
A fazenda dos Harker era a próxima da lista, um lugar que ninguém queria tocar, não por causa do preço, mas por causa dos rumores. Diziam que a família Harker desapareceu há décadas, deixando para trás apenas ferramentas enferrujadas e um cheiro que impregnava a terra. Algo entre sangue e ferrugem. Quando cheguei, a tarde estava morrendo, o céu vermelho como uma ferida aberta. A casa principal era um esqueleto de madeira, com janelas quebradas, que parecia que não era de homem nem de mulher, sino um coro de celeiro ao lado estava torto, cedendo devido ao tempo. Entrei na casa com minha câmera, lançando a barra de hierro, carregado de um silêncio que parecia sugar o som dos meus passos. O chão estava coberto de poeira, mas havia pegadas frescas, grandes demais para serem humanas, arrastando-se em direção ao porão. Meu coração acelerou, mas a curiosidade me puxava em uma... A casa parecia transformar-se a meu alrededor. Pasillos que não existiam antes, puertas que não levavam a nenhuma parte. Llegué a la sala principal, pero la motosierra estaba allí, sobre la mesa, como si nunca se hubiera movido. La figura ya no estaba polida recentemente, pero sentía su presencia. Havia uma mesa coberta por um pano manchado, e sob ele, algo que me fez congelar. Pero no eran solo dentes humanos, había outros cuidadosamente alinhados, pálidos e deformados, superpuestos al mío, dizendo a mim mesmo que era só lixo deixado por vândalos. Mas então ouvi um som. El diário decía la verdad, baixo, la família nunca acordando. A serra não estava mais na casa. Meu estômago se contorceu. E eu corri para as escadas. Mas a porta do porão estava trancada. O zumbido cresceu, misturado com risadas abafadas, vindo de trás da garganta cortada. Peguei meu celular, mas o sinal estava morto. La figura encorvada apareció mostrando uma foto que eu agora la reconhecia. Era meu abuelo, dormindo na minha própria cama, fusionado com algo que não era. Minha respiração ficou curta, nunca saliste. O pânico subindo como Billy. E a sierra cantou por última vez. Uma voz sussurrou, tão perto que senti o hálito quente no meu pescoço. Com a sierra a meu lado, pero agora sostenia o diário, e minha letra estava na escuridão e o zumbido descrevendo minha própria morte, tão alto que parecia vibrar. ¿Crees que esto es solo una historia? Eu me escondi atrás de uma pilha de caixas, segurando a lanterna com tanta força que meus dedos doíam. Comenta desde que a cidade e país estavam marcadas com símbolos estranhos, podem levar maldições de uma língua esquecida. Não deveria estar aqui contando esto, gravada em vermelho. Pero el peso en mi pecho não me deixa dormir desde essa noite. Palavras que ecoavam, uma profecia. Eu sabia que não estava sozinho, mas o pior era sentir que de alguma forma eu já fazia parte daquele de Oklahoma. O silêncio no porão era opressivo. Era fotógrafo, quebrado apenas contratado para documentar propriedades rurais abandonadas, mas eu para sabia que não duraria. La granja de los Harker era la siguiente en la lista. Desta vez mais próximo, nadie queria como tocar, se estivesse bem atrás das caixas onde eu me escondia. Diziam que a família Harker desapareceu há décadas e cada gozo parecia ecoar um sinal e um olor que impregnava a terra lá fora. Algo entre sangue e paredes. A fome nunca dorme. Pulsava na minha mente uma citação que eu lembrava vagamente de um antigo livro de folclore sobre espíritos famintos que se alimentavam de esqueleto de madeira. Tentei me convencer de que era alucinação, o ar viciado me enlouquecendo. Mas então estava torcido, sediento por el tiempo, crocante, era um dente triturando o osso. Meu estômago revirou e eu arrisquei uma olhada por cima das caixas. Via uma sombra no canto oposto. O suelo estava coberto para polvo, devorando havia huellas frescas, no chão, demasiado grandes para ser humanas, arrastrándose hacia el sótano. Não era humano, um rosto deformado, pele esticada sobre ossos protuberantes. Mi coração se acelerou, pero a curiosidade me jalava como uma serra elétrica, ainda desligada, mas cada peldaño crujiendo con bem-vindo ao banquete. E o olor me golpeou, e sua voz era um hedor amor, mesclado com aceite de gargantas. Eu me joguei para trás, derrubando uma motosierra, e o barulho pareceu acordar a casa inteira. Portas que não existiam bateram, e o chão tremeu como se raízes subterrâneas se mexessem. Corri para a porta do porão, forçando-a com o ombro até que cedeu, e subi as escadas tropeçando, o ar frio da noite me acertando como um tapa.
Na sala principal, a lua iluminava o chão através das janelas quebradas, revelando mais pegadas. Algo que me hizo congelar-me. Era um ritual. Uma pila de minha câmera estava na mesa, mas quando apeguei as fotos que tirei mais cedo, estavam alteradas. Tentei manter-la calma, de cômodos vazios, que era só basura deixada por vándalos ao fundo. Pero sorrindo para escutei um sonido. O zumbido recomeçou, zumbido baixo, vindo do celeiro de um motor despertando. Eu não queria ir, mas a sierra já não estava em la mesa, como se fios invisíveis estivessem amarrados aos meus pulsos. E corri hacia as escaleras, atravessei a porta del sótano, a grama alta estava roçando nas minhas pernas e o cheiro de morte me guiava. O celeiro estava escuro, mas dentro cresceu, ouvi sussurros, mesclado com risas apagadas de pessoas que desaparecidas de datas antigas, uma lista de convidados, pero não havia empurrei señal. A porta rangente e a pantalla para o interior era um abatedouro, uma foto que não ganchos pendurados no teto, dormindo em pedaços de carne seca balançando ao vento. No centro, uma mesa longa, arrumada como para um jantar, com pratos vazios e talheres enferrujados, tão cerca que sentia o aliento cálido em mi nuca. Sombras sentavam ali, imóveis, esperando, pero não havia. A serra elétrica estava no centro da mesa, ligada, girando devagar como um centro de mesa macabro. Solo la oscuridad. Uma das sombras se levantou, estendendo uma mão forte que parecia vibrar em meus huesos. Nós estávamos esperando por você. Detrás de uma pila de cajas. Meu corpo se moveu sosteniendo a linterna com tanta força que meus dedos doliam, sentindo o as paredes da cadeira não estavam marcadas com símbolos estranhos. Cresceram, letras contando histórias de uma família que nunca olvidado, mas havia uma frase gravada em rojo, alimentando-se de quem ousava entrar. As sombras ao redor da mesa ressonavam como se inclinavam para frente, seus rostos etéreos se materializando sob a luz trêmula da serra elétrica girando no centro. O cheiro de carne não estava e ferrugem enchia o ar, que de alguma maneira que eu mal conseguia respirar. E cada inspiração parecia encher meus pulmões roto solo por mi coração latiendo em meus ouvidos. Elas sussurravam segredos, eu sabia que nomes de viajantes perdidos, o zumbido de la motosierra desaparecimentos, esta vez mais que eu reconhecia de como se estuviera justo detrás de las cajas donde uma coleção de almas devoradas. Sudor, minha mão tremia no suelo por o talher enferrujado, e cada gota mas eu não conseguia me mover, como uma señal era como se para raízes invisíveis me prendessem à cadeira. A figura à minha frente, a que me convidara, estendeu um braço esquelético e colocou um pedaço de carne no meu prato. Úmido, gotejante, com veias ainda pulsando fracamente, de um antigo livro de folclore sobre espíritos hambrientos que se alimentavam de a família. O zumbido da serra aumentou, vibrando através da mesa. E eu senti uma fome que não era minha crescer no meu estômago. Uma ânsia primitiva que distorcia meus pensamentos, triturando o hueso. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam na mirada por encima. E as sombras riam. Um som de ossos se quebrando. Uma delas se inclinou para perto, seu hálito fétido como fezes de porcos. Você vai comer. Havia uma sombra no rincón opuesto e eu agarrei a serra elétrica, desligando, devorando algo que goteava rojo. O silêncio caiu. A sombra se girou lentamente. E as sombras recuaram. E o que vi dissolvendo não era humano. Um rosto para a porta do celeiro, piel estirada sobre huesos prominentes. Mas ao olhar para trás, vazios, vi que a mesa estava vazia, fundo, exceto por um prato com um pedaço de carne que parecia, pero goteando algo viscoso. Meu bem-vindo ao banquete, cortado limpo, sussurrou, ainda tremendo, e sua voz era um coro tropeçando para o quintal, ressonando como se viniera de meus gritos mudos, e corri de volta para a casa, buscando minha câmera como prova. Mas ao ligá-la, atrás, as fotos mostravam o banquete, e o ruído pareció despertar todas as sombras, puertas que não existiam se cerraram de golpe, e o suelo temblou como se raíces subterráneas se movieran. Faminto, corrí hacia la puerta del sótano, forzándola con el hombro hasta que se dio, y subí las escaleras tropezando, el aire frío de la noche golpeándome como una bofetada. Enquanto eu fugia para la sala principal, o motor não pegava, a luna iluminava o suelo a través de las ventanas rotas, revelando mais huellas, não como um lugar, mas como uma entidade viva. As sombras não eram os Harker. Mi cámara estava na mesa, pero quando la tomé, as fotos que havia tomado antes estavam alteradas, e ao lugar de habitações vazias, mostravam figuras sombrias ao fundo, sonriendo a la lente.
Mas el zumbido comenzó de nuevo, y yo viniendo del granero afuera. Familia crece con no cada quería ir, pero algo me jalaba, como si hilos invisibles estuvieran atados a mis muñecas. Vamos, coma. Você aceitaria esse convite? A hierba alta roçando minhas piernas. Qual cidade e país você está assistindo? Me guiava. E me diga se já sentiu olhos famintos te observando na escuridão. El granero estava escuro. Pero dentro, eu não queria reviver isso. Nombres mas as noites sem desaparecidas me obrigam a sussurrar esses segredos. Uma lista como se o ato de contar pudesse exorcizar o que se agarra ao interior. Era um matadeiro. Meu nome se perdeu naquela viagem para o coração árido com pedaços de carne seca, onde o deserto engole segredos e cospe ossos. Uma mesa larga, eu era mecânico, disposta como para consertar com pratos vazios e cobertas de uma família que mal se comunicava com o mundo. Sombras estavam sentadas em desaparecimentos locais, esperando. Corpos encontrados mutilados, como se por uma máquina enlouquecida. A motosserra estava no centro da mesa, precisando de encendida. Cheguei lentamente como um sol afundando igual uma ferida sangrenta. Uma das sombras surgiu feito uma miragem estendendo uma mano huesuda. Casa baixa, celeiros enferrujados e um silêncio que pesava. O patriarca me recebeu com um aperto de mão frio, olhos fundos que pareciam poços vampiros. E me levou ao celeiro, onde o trator contando histórias de uma família lá dentro era espesso, cheirando a óleo misturado com algo orgânico, alimentando-se um cheiro rançoso. Enquanto trabalhava, ouvi um zumbido distante, uma serra elétrica acordando. As sombras ao redor da mesa, mas o homem negou, se inclinava hacia adelante. Terminei o concerto ao anoitecer, materializando-se bajo a luz trêmula da motosserra girando. É uma bateria nova. Eles me ofereceram uma cruda e óxido llenava o aire. E eu aceitei, tão denso, sentindo que apenas podia respirar. Que não era do frio do cada deserto. Inalação parecia llenar mis pulmones com algo vivo e paredes marcadas com arranhões. Sussurravam secretos. Deitei nomes de viajeros perdidos, em vez de fechas de desaparições que reconhecia de notícias antiguas. Vozes baixas, el banquete, era uma coleção de almas demoradas. Levantei e segui o som até o porão, descendo escadas que gemiam como almas torturadas. Não podia mover-me. Lá embaixo, era como o cheiro era insuportável, carne crua e metal aquecido. A figura encontrei uma serra elétrica sobre uma bancada. Extendeu um braço esquelético ao toque e colocou um pedaço de carne momentos antes. Ao lado, um caderno goteante, páginas cheias de anotações. A carne parte. Come, mas o espírito ordenou o coro de vozes. O patriarca descrevia visões de espíritos. Almas presas em ferramentas, famintas por mais, atraídas por um acidente antigo, onde a serra ceifou vidas em um ritual falho. El zumbido de la sierra creció, vibrando a través de presenças nas sombras. E senti um hambre que não era minha. O zumbido recomeçou, não distante, mas primitiva que distorcionava meus pensamentos. A serra se moveu sozinha, deslizando pela bancada, pero mis piernas não obedeciam, mas a porta do porão se fechou. As vozes agora eram claras, parta conosco. Uma delas se inclinou cerca, seu aliento fétido como esse de cerdo, vas a comer espaço. Mi pânico quente pingou. Agarrei a motosserra, apagando-la com um clique que ressonou como um disparo. Soube então que a fazenda não era só terra, era um espírito vivo, repetindo horrores. O silêncio caiu, as gotas vermelhas continuavam a pingar no teto do porão, formando poças que refletiam hacia a porta del granero, com o coração na garganta da serra elétrica. Pero al mirar era constante agora. Vi que a mesa estava vazia, que ecoava nas paredes, por um plato com um pedaço de carne que parecia batesse através da ferramenta. Mi propio dedo cortado limpiamente, sentindo a umidade fria, salí tropeçando al patio e tentei tragando mis gritos mudos, e corri de volta à casa, buscando mi câmara como prueba. Do outro lado. As vozes dos espíritos cresciam, não mais sussurros, mas lamentos entrecortados. Parta. Pero al encenderla, as fotos mostravam el banquete. Minha mente girava, sentado à mesa, sonriendo com a sombra, masticando algo rojo. Onde a serra, reflejo en el vidrio roto de la ventana, cortou não só carne, era deformada, mas almas prendendo-as em um loop eterno que brilhavam como los de repetição. A frase del sótano, uma citação rabiscada nas margens, me hambre nunca. O que foi será novamente a verdade. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol.
Eclesiastes 1:9, torcido para justificar o horror cíclico. O ar ficou mais denso, carregado com um fedor de carne queimada e sombras começaram a se formar nos cantos, alongadas e distorcidas, figuras presas em um filme detrás de mim. Uma delas se aproximou, como uma entidade mais sólida o suficiente para arrastar correntes imaginárias. Eram espíritos vengativos de todos os que vinieron que queimava como ferro quente. Eu gritei, mas o som foi abafado, ecoando de volta para mim em múltiplas vozes. Corri para o outro lado do porão, tropeçando em ferramentas espalhadas, e encontrei uma janela pequena, gradeada, através da qual vi o deserto lá fora, mais distorcido, como se o tempo se dobrasse. O patriarca apareceu na porta agora aberta, sua silhueta bloqueando a luz fraca, segurando a serra esta imitação macabra. Você ouviu desde que ciudad e país estás viendo, e dime se alguma vez has sentido ojos hambrientos. Eu implorei por ajuda, mas ele riu. Não queria reviver isto, pero as noites sem dormir eles não deixam me obrigam a sussurrar. Eu tentei consertar, mas o ciclo se repete, como se o acto de ligou a serra, o rugido preenchendo o espaço, e as sombras se animaram, se perdeu nesse ritmo da lâmina girando. Eu me defendi com uma chave de fenda enferrujada, acertando o ar onde uma sombra se materializava. Mas ela só se dissolvia e reformava para reparar mais forte. O patriarca avançou. Seus olhos eram os mesmos poços vazios das sombras, e sua pele parecia se partir, revelando camadas de ecos antigos. Corpos encontrados mutilados, vibrava nos meus ossos, e eu senti uma puxada. Meu próprio corpo quisesse se juntar ao corpo. Escapei por um instante, subindo as escadas, enquanto a serra cortava o ar atrás de mim, o cheiro de ozônio misturado com sangue. Na casa, as paredes pareciam pulsar, e eu corri para o quarto, mas o caderno estava lá, aberto em uma página nova. O caderno me recebeu com uma estava aberto na minha caligrafia, meu coração que parecia descompassado, e o rugido da serra elétrica subia do porão, misturado com os lamentos dos espíritos que agora pareciam vir mesclado com algo orgânico, podrido. O patriarca, ou o que restava dele, surgiu nas trabalhava a serra em mãos, zumbido lâmina girando como um brilho sobrenatural, de um sonho profundo, com um som que rasgava a sanidade, dizendo que era viento. Ele murmurou, e sua voz ecoou em camadas, igual a gravações sobrepostas. Eu me joguei pela janela, o vidro estilhaçando contra minha pele. Terminei a reparação al anochecer, a areia cortando feito lâminas minúsculas. Bateria muerta, corri para o crânio, mas era uma bateria nova no bolso. Me ofereceram quedar-me a pedaço de papel amassado com a mesma citação. Um escalofrio, o que não era por ele será novamente. Agora manchado sencillo sangue. Com uma camadura pegou milagrosamente, e eu acelerei pela estrada de terra. Pero el deserto se estendendo um vazio infinito, sussurros no espelho por las rendijas. A fazenda não diminuía, rítmicas, ela seguia, como uma oração, como se o espaço se dobrasse para me manter perto. As vozes dos espíritos sussurravam no rádio estático. Me levantei e segui o sonido hasta el sótano, que eu não lembrava escaleras que gemiam, e ao olhar para minhas mãos no volante, vi sombras dançando sobre a pele, era insuportável, veias vivas, carne cruda. Parei o carro em pânico, caliente. O silêncio do deserto. Encontrei uma motosserra sobre uma mesa, exceto o zumbido distante que agora pulsava nas minhas têmporas. Como se la hubiera usado. Voltei a fazenda antes. Não. A seu lado, o caderno estava no banco do passageiro, com páginas aberto em uma página que descrevia a carne se parte, eu falhava. As sombras se materializaram ao redor do carro. Figuras partidas, espíritos de vítimas antigas, estendendo mãos que passavam através do metal. O patriarca apareceu no capô, não só espíritos, mas um reflexo distorcido, e a serra cortou hambrientas por mar, o som vibrando atraídas por um acidente antigo. Eu acelerei novamente, mas a estrada estava distorcida, levando-me de volta à fazenda, o ciclo se repetindo presenças em las sombras. O cheiro de carne partida enchia o ar. El zumbido com pedaços de mim se desprenderem, não fisicamente, mas em fragmentos que se juntavam ao corpo dos espíritos sedentos. Deslizando-se por la mesa, cheguei a uma cidade exausto, mas ao contar minha história, eles me mostraram fotos, o patriarca e a fazenda.
Mi celular no tenía señal. No eram almas Me presas. escondí, Pero el el olor a vítimas sangre fresca passadas, invadió el repetindo espacio ritual y algo profano cálido para goteó tentar en mi escapar. hombro. Mas No era cada lluvia, tentativa sino gotas as rojas prendia del mais. techo. A serra Supe zumbiu na minha entonces bolsa que la e eu granja soube. no era solo Ao tierra. contar isso, era Estavam criando um novo espírito, repetindo o meu. horrores infinitos. Você As gotas realmente acha rojas que isso seguiam é só uma caindo história? del techo del Ou sótano, sente o espírito formando de algo charcos que antigo reflejavam te minha figura temblando na Comente de qual oscuridade. cidade e país você está assistindo. Inscreva-se para receber mais histórias. Durma bem, se puder. El zumbido de la motosierra era constante ahora. Un pulso que resonaba en las paredes, como si el corazón mismo de la granja latiera a través de la herramienta. Me presioné contra la pared, sintiendo la humedad fría atravesar mi ropa, e intenté forzar la puerta, pero no cedía, como si manos invisibles la sostuvieran desde el otro lado. Las voces de los espíritus crecían, ya no susurros, sino lamentos entrecortados. Parte, únete, resuena. Mi mente giraba, recordando el cuaderno. El patriarca escribía sobre un ritual antiguo, donde la sierra, en un accidente de cosecha, cortó no solo carne sino almas, atrapándolas en un ciclo eterno de hambre y repetición. Una cita garabateada en los márgenes me heló. Lo que fue será otra vez, lo que se hizo se hará de nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:9. Torcido para justificar el horror cíclico. El aire se volvió más denso, cargado con un hedor a carne quemada, y sombras comenzaron a formarse en los rincones, alargadas y distorsionadas, figuras atrapadas en una película antigua. Una de ellas se acercó, translúcida pero lo suficientemente sólida para arrastrar cadenas imaginarias, y tocó mi brazo. Un toque helado que quemaba como hierro caliente. Grité, pero el sonido fue ahogado, resonando de vuelta en múltiples voces. Corrí al otro lado del sótano, tropezando con herramientas esparcidas, y encontré una ventana pequeña, enrejada, a través de la cual vi el desierto afuera, pero distorsionado, como si el tiempo se plegara. El patriarca apareció en la puerta ahora abierta, su silueta bloqueando la luz tenue, sosteniendo la sierra apagada. «¿Escuchaste a los espíritus?», dijo, con una voz áspera como arena. «Ellos llaman por nuevos». Supliqué por ayuda, pero él rió, un sonido que se multiplicó en las sombras. «No dejan ir». Intenté arreglarlo, pero el ciclo se repite. Encendió la sierra, el rugido llenando el espacio, y las sombras se animaron, danzando al ritmo de la hoja girando. Me defendí con un destornillador oxidado, golpeando el aire donde una sombra se materializaba, pero solo se disolvía y se reformaba más fuerte. El patriarca avanzó. Sus ojos eran los mismos pozos vacíos de las sombras, y su piel parecía partirse, revelando capas de ecos antiguos. El zumbido vibraba en mis huesos, y sentí un tirón, como si mi propio cuerpo quisiera unirse al coro. Escapé por un instante, subiendo las escaleras mientras la sierra cortaba el aire detrás de mí, el olor a ozono mezclado con sangre. En la casa, las paredes parecían pulsar y corrí al cuarto, pero el cuaderno estaba allí, abierto en una página nueva. El cuaderno estaba abierto en mi letra. Mi corazón latía descompasado y el rugido de la motosierra subía del sótano mezclado con los lamentos de los espíritus que ahora parecían venir de dentro de mi propia cabeza. El patriarca, o lo que quedaba de él, apareció en la puerta, la sierra en manos,
la hoja girando con un brillo sobrenatural, cortando el aire con un sonido que desgarraba la cordura. «El ciclo llama», murmuró, y su voz resonó en capas como grabaciones superpuestas. Me lancé por la ventana, el vidrio rompiéndose contra mi piel, y caí en el desierto frío, la arena cortando como cuchillas diminutas. Corrí hacia el coche, pero las llaves no estaban en mi bolsillo. En cambio, un pedazo de papel arrugado con la misma cita. Lo que fue será otra vez, ahora manchado con mi sangre. El motor arrancó milagrosamente y aceleré por la carretera de tierra, el desierto extendiéndose en un vacío infinito, pero en el retrovisor la granja no se alejaba, seguía como si el espacio se plegara para mantenerme cerca. Las voces de los espíritus susurraban en la estática de la radio. Mi cuerpo dolía, cortes profundos que no recordaba tener. Y al mirar mis manos en el volante, vi sombras danzando bajo la piel, venas vivas. Detuve el coche en pánico, el silencio del desierto tragando todo, excepto el zumbido lejano que ahora pulsaba en mis sienes. ¿Volví a la granja? No, pero el cuaderno estaba en el asiento del copiloto, abierto en una página que describía mi huida. Y yo fallaba. Las sombras se materializaron alrededor del coche, figuras rotas, espíritus de víctimas antiguas, extendiendo manos que atravesaban el metal. El patriarca apareció en el capó, no sólido, sino un reflejo distorsionado, y la sierra cortó el aire, el sonido vibrando a través del vehículo. Aceleré de nuevo, pero la carretera estaba distorsionada, llevándome de vuelta a la granja, el ciclo repitiéndose en mi mente. El olor a carne partida llenaba el aire y sentí pedazos de mí desprenderse, no físicamente, sino en fragmentos que se unían al coro de los espíritus sedientos. Al amanecer, llegué a una ciudad, exhausto, pero al contar mi historia a la policía, me mostraron fotos, el patriarca y la granja. Me di cuenta de que los espíritus no eran almas atrapadas, eran mis víctimas pasadas, repitiendo un ritual profano para intentar escapar, pero cada intento las ataba más. La sierra zumbó en mi bolsa y supe, al contar esto, estaban creando un nuevo espíritu, el mío. ¿Realmente crees que esto es solo una historia? ¿O sientes el espíritu de algo antiguo llamándote? Comenta desde qué ciudad y país estás viendo. Suscríbete para más historias. Duerme bien, si puedes.